Salve, salve, galera! E aí? Ufa, Rogério. Até eu. Cansou? Cansei porque muita informação. Verdade. Não querendo dizer que não seja importante. São muitas informações e todas importantes para os nossos Exatamente. queridos alunos se contextualizar neste mundo do trabalho, nesta inter-relação entre homem, máquina, emprego, Muito bem. população, faixa etária, modo de vida, qualidade de vida, idosos. Então, tudo isso está junto e aí a gente consegue, Rogério, passar para o aluno a ideia de que o conjunto dessas informações faz com que a gente consiga entender o espaço geográfico de um país, do nosso, por exemplo. Exatamente. Não é isso? Com certeza. Então agora vamos fazer nossa revisão? Vamos lá, já começou, né? Já começou. De olho na tela, vamos lá. Começou a revisão. Vamos lá, aula 16.2, População Mundial e suas diversidades. Começamos a aula falando sobre a estrutura da população mundial, que para entender essa estrutura é importante entender a distribuição dos habitantes por idade, sexo, a população que trabalha, os setores econômicos, né, professor Jorge? Aham. Para a gente poder entender essa estrutura da população. A partir dos setores econômicos, pode revelar os dados importantes sobre a realidade socioeconômica de um país. Então, não é nada isolado, é um conjunto de informações que devem ser pesquisadas e estudadas para poder compreender essa dinâmica da estrutura da população mundial. Falamos sobre a questão de idade e gênero na aula, né? Isso. Falamos que a questão de idade, né? Os países com maior número de população jovem, aquela pirâmide que a gente desenhou lá, mostrou cada uma delas, o que significa, né, Rogério? Certo. Então, a pirâmide de país jovem está principalmente em países africanos e no mundo árabe. Por Exatamente. exemplo, países que citamos aí, Nigéria, Uganda, Etiópia, Iraque e Egito. Beleza, falamos como é que funciona, como é que é a aparência dessa pirâmide que vai vir na prova, Rogério. E o aluno não pode esquecer esses conceitos, Exatamente. porque a prova vai querer saber se o aluno sabe esses conceitos. O que é uma pirâmide jovem? Ele não vai falar assim o que é, né? Não existe isso. Exatamente. Ele vai criar todo um contexto da prova, vai contar lá uma historinha, vai dizer tal, e vai querer saber. Com certeza. Sobre aquela informação. E aí ele só precisa identificar que, por exemplo, é uma pirâmide jovem. Não pode estar escrito nada lá, mas se ele vê mais ou menos desse jeito aí, ele vai saber que é um país jovem, né? E geralmente de países subdesenvolvidos, não é isso, Rogério? Exatamente, professor. Exatamente. Então, tem elevadas taxas de natalidade, olha aqui a base dela, né? Muitas crianças nascendo. E grande perspectiva de desenvolvimento e de crescimento demográfico para um futuro próximo, ou seja, vai ter uma população adulta e tal. No entanto, poucos envelhecerão. É isso? Muito bem. Isso evidencia que não tem muita qualidade de vida, nem expectativa de vida. Exatamente. Beleza? Falamos sobre a pirâmide etária de um país adulto, que já é diferente da pirâmide convencional. Fazer aqui a convencional seria mais ou menos aqui, ó. Eu tenho o quê? Começo a ter um estreitamento da base da pirâmide, ou seja, a população, certo? A taxa de natalidade vem diminuindo nesse país. E a gente vai encontrar o quê? O país adulto apresenta uma relativa diminuição da base, uma progressiva diminuição da fecundidade e natalidade que falamos durante a aula. Onde que eu vou encontrar esse perfil de pirâmide etária? Nos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos emergentes. Exemplo aqui do Brasil, a gente vai encontrar esse modelo de pirâmide etária. E mais uma vez eu reforço, professor Jorge, a seguinte informação, que o Brasil já não é mais um país de jovem, o Brasil é um país de adultos. Beleza? Perfeito. Falamos também sobre a pirâmide etária de um país idoso, professor Jorge. Exatamente. A pirâmide de um país idoso
ele quase deixa de ser pirâmide, quase que ele se torna um quadrado perfeito. É verdade. Ou seja, nasce poucas pessoas, né? A base dela é pequena, o meio mais ou menos do mesmo tamanho e também a de idosos também, o que faz quase um quadrado. Então, quando você vê uma pirâmide dessa, é de países desenvolvidos que estão com problema numa perspectiva econômica e previdenciária, que eu parei uns 3, 4 minutinhos para explicar o que é o previdenciário. Exatamente. É isso, Rogério? Que é aquele instituto, que é aquele órgão que vai gerenciar o pagamento da aposentadoria dos idosos. Muito bem. Então aí ele vai sofrer com a falta de jovens e adultos para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Da população economicamente ativa, que seria essa reposição. E vale ressaltar e relembrar, Rogério, que esse país aqui ele vai, inclusive, importar mão de obra, por exemplo, da América Latina. Exato. Não é isso? Capacitada, né? E também, às vezes, não capacitadas para trabalhar com os trabalhos que eles não querem fazer. Exatamente. Não é isso? Muito por bem. exemplo, que vão lá para a França, para a Itália, para trabalhar em restaurante, lavar prato, esses serviços que eles não querem fazer porque eles têm um alto nível, né, de social, pessoas com um nível de instrução muito interessante. Muito bem. Que não vai ter essas pessoas lá na França para fazer isso. Então, eles vão importar essa mão de obra, por exemplo, da América Latina e África. Falou tudo, professor Jorge. Beleza? Vamos lá. Falamos também sobre os números de idosos de 60 anos e mais. Olha só, gente, em 1950, 202 milhões. E passou para 1,1 bilhão em 2020. E a previsão é que em 2100 sejam aí 3,1 bilhões. E a gente observa aí esse crescimento, né, nessa representação deste gráfico no período aí de 1950 com previsão até 2100. Então, foi aquilo que falamos durante a aula, a gente só observa esse grande crescimento populacional, né, professor Jorge, da expectativa de vida em relação, por conta do avanço da medicina, das tecnologias, da qualidade de vida da população mundial. Principalmente aonde? As maiores taxas? Nos países de maior desenvolvimento, que são os países desenvolvidos. Falamos sobre a PEA, que é a população economicamente ativa, é composta por pessoas que têm ocupação remunerada ou que está procurando serviço. Isso. Falamos ali da faixa etária, que varia de país para país, mais de 15 a 65 anos, é a média. Então, fechou, professor Jorge. A revisão, agora essa galera vai pegar a atividade. Galerinha, pegue a sua atividade, leia, faça com atenção, leia todos os detalhes das perguntas, porque daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção. Beleza? Tchau! Tchau! Fala, galerinha esperta! E aí, fizeram atividade, Rogério? E aí, tranquilo? Tranquilo, questão de população, essas questões são suaves demais. Suaves, né? Tem gráficos, tem análise, então tem que prestar muita atenção. E essa galera tá ligada na aula, né, professor Jorge? De repente até voltou o vídeo em determinado momento. Verdade. Para rever alguma coisa, né, que ficou para trás e tal. Mas eu acho que deu tudo certo. O que você acha? Deu tudo certo. Suave na nave? Suave na nave. Então, vamos lá ver se todo mundo acertou tudo aí. Tranquilão, Rogério. Atividade de sala, o nosso momento da resolução. Vamos lá. Questão 1. A população mundial, segundo as análises desenvolvidas pela demografia, vem passando por várias mudanças. Quanto às... Quase que eu falava mundano, Rogério. Quanto às suas características, estrutura e ocupações. A respeito dessas mudanças, observa-se que a população absoluta do planeta tem diminuído, razão pela qual é feita por vários países campanhas para o aumento do número de filhos por família. B. Existe uma grande homogeneidade em todos os continentes, com exceção da América, quanto ao número total de habitantes. C. O ritmo de crescimento populacional diminuiu em virtude da redução do número de filhos por família, especialmente nos países desenvolvidos. D. Os países centrais ainda estão na segunda fase de crescimento populacional,
apresentando altas taxas de natalidade e expectativa de vida. Letra E. Todos os países desenvolvidos registram elevada taxa de crescimento populacional. E aí, Rogério? Tranquilo? Tranquilo. Os países centrais, eles estão tendo uma alta taxa de natalidade? Não, esses países centrais aí são países desenvolvidos, né? Exatamente. Olha só, vamos lá com o aluno e já dá um bizu de concurso. Vamos O que lá. que tu acha? Na hora. Sempre desconfie de palavras fortes. Não é isso? Isso. Ali a letra E está dizendo todos. Então, é meio delicado e complexo dizer e fazer essa afirmação, todos. É complexo Exatamente. dizer isso, né? Muito bem. Então, sempre desconfie dessas afirmações muito contundentes. Beleza? Fica aí, dica do professor Rogério. Jorginho. Vamos lá no quadro. Jorginho, né, Rogério? Dica da geografia, pronto, né? Isso. Olha só. Então, todos os países desenvolvidos registram elevadas taxas de crescimento. Não. São as nós menores falamos taxas? São as menores. Falamos isso durante a aula. Exatamente. É isso? A letra A. A população absoluta do planeta tem diminuído em razão pela qual é feita por vários países campanhas para o aumento do... Não é tudo. Isso não podemos dizer que está todo mundo fazendo campanha. Não existe isso. Apesar que tem Campanha para aumentar o número de filhos. Existe. Existe na Europa, Na né? Europa, Incentivo, principalmente, né? Mas não é o caso de toda. Novamente, não é isso? Mais uma afirmação complexa, né? Complexa. Dizendo que vários países. Não é isso. Vamos lá. Existe uma grande homogeneidade, ó. Olha só, uma hipérbole, Rogério. Olha só. Hipérbole. Fala aí. Um exagero. Existe uma grande homogeneidade em todos os continentes, com exceção da América, quanto ao número total de habitantes. Então, tá querendo dizer que na Europa e Ásia tem homogeneidade em relação à população, o número de habitantes. Só na China tem mais de não sei quantas Europas ali dentro. Agora não sei nem como calcular isso. Só a China e a Índia, 40% da população. 40% da população mundial. 40%. Então, só pode ser a letra C. Beleza? O ritmo do crescimento populacional diminuiu em virtude do número de filhos por família, especialmente em países desenvolvidos. Vamos lá. Questão 2. Nós temos aqui as seguintes pirâmides etárias. Ó. Fala o seguinte, as seguintes figuras correspondem à questão. Aí você tem que analisar. Temos aqui uma pirâmide etária do Brasil em 1950 e a gente tem uma outra pirâmide mais recente de 2015, né? Que a gente consegue observar diferenças. Isso. E o aluno também deve... Lembrou o que você falou, né? Exatamente. Aqui as pirâmides a gente deve analisar. E aí vem o comando. Considerando que a PEA, população economicamente ativa, é a população empregada ou que possui condições de trabalho e que realiza esforço para isso, ou seja, que possui idade legal e está ativa para o trabalho remunerado, assinale a alternativa correta. Então, está falando sobre população economicamente ativa, que ele deve analisar o gráfico para poder responder. A fala o seguinte, comparando as figuras 1 e 2, verifica-se a tendência para o envelhecimento populacional, mas isso não se apresenta como um problema, pois as pessoas trabalham mais anos. B. No futuro, haverá equilíbrio entre todas as faixas etárias, o que significa que a PEA permanecerá equilibrada. C. É mais adequado ao país existirem menos jovens, pois significa menos investimento em escolas. A D. A tendência de mudança na pirâmide etária é negativa, pois a projeção é que haverá proporção maior de pessoas economicamente inativas que de pessoas economicamente ativas. E letra E. A tendência é positiva, pois, no futuro, haverá mais jovens no mercado de trabalho. Tá tranquilo, né? A pirâmide tem que ser analisada, mas o texto aí da questão correta tá bem claro e foi falado isso durante a aula. Então, eu já vou marcar para vocês aí, que é a D, ó. A tendência de mudança na pirâmide etária é negativa, pois a projeção é que haverá proporção maior de pessoas economicamente inativas que de pessoas economicamente ativas. Então, a gente vai ter uma população envelhecida e não vai ter essa população ativa apta para o mercado de trabalho.
E isso é negativo, porque aí vai ter gastos, né, professor Jorge, Uhum. previdenciários. Muito bem. E só lembrando que o aluno pode ter ficado em dúvida, Rogério, quando falar a questão colocou aqui, ó, pessoas economicamente inativas. Os inativos são os idosos, Exatamente. são os aposentados. São aposentados, são população também que não tem a renda, né? Que a dona do lar, muitas das vezes, não está Isso. trabalhando, né? Não É. gera economia, não gera receita. Questão 3. Composição da população residente urbana por sexo segundo os grupos de idades do Brasil entre 91 e 2010. Olha aí, Rogério, uma pirâmide interessante. Exato. Composição da população residente rural, segundo os grupos de idade no Brasil. 91 a 2010, né? Isso. Agora a gente tem aí da população rural. Isso. Aqui é a urbana e aqui a rural. Exatamente. Beleza. E lembrando que a mais escura é o preto, né? O 91, e o cinza é o 2010. Muito bem, mais recente, né? A interpretação e a correlação das figuras sobre a dinâmica demográfica brasileira demonstra a menor proporção de fecundidade na área urbana, b, menor proporção de homens na área rural, C, o aumento da proporção de fecundidade na área rural. d, queda da longevidade na área rural. E aí, queda do número de idosos na área urbana. E aí, Rogério, tu acha que o aluno soube interpretar aí? De boa, tranquilo? Tranquilo demais. Ele conseguiu perceber a menor proporção de fecundidade na área urbana? Sim, claro. Olha só, então, na área urbana, vamos voltar lá e mostrar aqui uma coisa para o aluno. Olha aí, ó. O aluno tem que entender que, olha só, 91, Olha aí. tinha mais menino nascendo. Com certeza. Já em 2010, Redução. menos menino nascendo, olha só, em 2010. Então, Rogério, era entender essa mulher no mundo do trabalho, na área urbana. Muito por bem. exemplo, não é isso? Exato. Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá para a próxima questão, então, galera. Questão 4. Há cerca de 50 anos, apenas 15% dos postos de trabalho no Brasil eram ocupados por mulheres. Atualmente, elas representam mais de 43% da população economicamente ativa. Esse dado mostra que o contingente de mulheres responsável pela renda familiar aumentou significativamente nas últimas décadas. A redução do tempo de convivência familiar em razão da permanência no trabalho, além dos altos custos com alimentação, saúde, lazer e educação. E os programas de planejamento familiar desenvolvidos aí pelo Estado, por meio do Ministério da Saúde, fizeram que ocorresse na dinâmica demográfica brasileira o quê? A, o aumento da expectativa de vida do Brasil. B, a queda gradual da taxa de natalidade. C, o predomínio da população idosa. D, a queda das taxas de mortalidade. E aí, um aumento da renda per capita. Também está tranquilo, Tranquila Rogério. Bem demais. parecida com a anterior. Queda gradual da taxa de A natalidade. entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Exatamente. Falamos. Vamos lá. Questão 5. Dados do IBGE mostram que o crescimento vegetativo da população está diminuindo em todas as regiões brasileiras, tanto nas zonas rurais como nas áreas urbanas. Apresente 2 argumentos que justificam essa afirmativa. Rogério, é aquele lance, Rogério, a gente fala para o aluno, a gente dá um norte, a gente dá os argumentos e as justificativas. Muito bem. No entanto, o aluno tem que entender que ele também não pode fugir muito, né, da regra do contexto. É isso? Exato. Mas se tiver dentro desse contexto aqui, esse é apenas o norte, vai estar correto, beleza? Muito Vamos bem. lá no quadro, meu diretor. Bora. Então, Rogério, se ele colocou algo nesse sentido aqui, vai estar tranquilão na nave, olha só. O processo de urbanização e a forma de vida urbana, por razões variadas, alteram os índices de natalidade e mortalidade da população. O aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, sua dupla jornada resulta na redução dos índices de fertilidade. Terão menos filhos. Exatamente.
O acesso à informação permite a adoção de planejamento familiar. Essa mulher está melhor instruída. Com certeza. A difusão do conhecimento e o avanço da medicina social esclarecem a população. Também o avanço da tecnologia, não é isso? Muito bem. Então pronto, é isso aí. Se tiver alguma coisa nesse contexto aí, tranquilo. Tranquilo, galera. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.